Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida, a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida profissional, sobre os seus interesses, que o poder do Espírito Santo se manifeste na sua vida durante essa semana ainda e algo novo, abençoado, grandioso da parte de Deus seja sobre você, aconteça na sua vida e você levante os braços e agradeça a Deus, glorifique a Deus, porque essa é uma palavra profética na sua vida, que seja assim para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade incrível que o Senhor nos concede de compartilharmos, ó Deus, a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Ó Pai, agora ajuda-nos na força do Teu Espírito, ó Deus. Ó Pai, ajuda-nos a entender a Tua palavra, ajuda-nos a absorver as verdades bíblicas, ó Deus, para que as nossas vidas sejam transformadas, abençoadas, ó Deus, e nós sejamos como deveríamos ser, o povo mais abençoado, mais feliz da face da terra. Em nome de Jesus, nós oramos. Ó Pai, repreende o mal, repreende as artimanhas do maligno, ó Deus, repreende tudo aquilo que ele lançar contra o seu povo, ó Deus, em nome de Jesus, que, Pai, haja saúde nas nossas vidas e não doença, que haja bênção na nossa vida e não maldição, ó Pai, que haja cura, Senhor, nas nossas vidas, que haja, Senhor, portas abertas pelo Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Olha, meus queridos, a palavra que Deus nos deu hoje se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 7. E é um versículo muito conhecido nosso. Ele diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou de moderação, como existe na outra versão. Aleluia! Que palavra maravilhosa essa, não é? Vez por outra, eu sinto a necessidade de rever certas verdades bíblicas para me lembrar daquilo que me move, do porquê eu não posso me permitir cair na apatia, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, de eu não poder cair no desânimo. E esse versículo é uma dessas verdades. Diz aqui que Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, de apatia, de desânimo, muito pelo contrário, Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Aleluia! A gente costuma pedir muitas coisas para Deus, e isso é muito bom, porque Deus só tem coisas boas para nos dar. Agora, há petições que Ele atende e há petições que Ele não atende. Provavelmente porque se Ele atendesse certos pedidos, isso seria a nossa ruína. Mas tem coisas que a gente não pede, que a gente não queria ter de jeito nenhum, certos conflitos interiores, certos sentimentos e sensações que de vez em quando se apoderam da gente, que a gente não gostaria de ter. Felizmente, essas coisas ruins, esses sentimentos destrutivos não vem de Deus, mas o bom é que Ele pode nos livrar dessas coisas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, diz o Salmo 34, 17. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Eu creio nessa palavra, eu creio que é muito possível nos livrarmos daquilo que atormenta a nossa alma. Vejam que
o que Deus nos oferece, espírito de poder, de amor e de moderação, é exatamente o oposto daquilo que a gente não quer sentir. Ninguém quer ser covarde, ninguém quer ter medo. Racionalmente falando, a gente não quer ser apático, não quer ser vacilão, a gente não quer sentir ódio, a gente não quer sentir descontrole na vida, a gente não quer ficar... Essas coisas, elas vêm, mas a gente não queria que fosse assim. Então, se você está sem coragem para nada, sem ânimo para nada, sem vontade de nada, se você tem estado ultimamente descontrolado, emocionalmente falando, descompassado psicologicamente falando, não é? Confusa, a gente sabe que isso não vem de Deus, porque o nosso Deus nem é um Deus de confusão. Nosso Deus é o Deus que põe ordem no caos. Então, Ele nos deu esse espírito de poder, de amor, de moderação. Entenda isso, você é uma pessoa abençoada por Deus. Sobre você está o sangue de Jesus, sobre você está o Espírito de Deus, como nos diz Isaías 61. Sendo assim, esse tipo de mal, essas coisas que a gente sente, essas coisas não têm mais poder sobre a sua vida, sobre a minha vida. Portanto, a gente não deveria se deixar controlar ou influenciar por essas coisas. Aquele problema que tem te incomodado tanto, essas coisas que têm tirado o seu sono, que têm tentado intimidar você, desanimar você, isso não precisa ser mais assim, porque Deus nos deu poder, através do Espírito Santo, para vencermos os nossos medos, as nossas fobias, as nossas neuroses, as nossas psicoses e tudo mais que tenta nos controlar e nos desestimular a ter uma vida abundante da graça de Deus. Se você é uma daquelas pessoas que tem buscado andar com o Senhor, se você é uma daquelas pessoas que se arrepende e muda quando é preciso, se você é daquelas pessoas que quer vencer pela fé em Deus e está enfrentando muita luta, então essa palavra é para você, assim como tem sido para mim. Porque gente séria, gente que está buscando uma solução, ela enfrenta mais lutas do que aquelas que tentam levar a vida de qualquer jeito, ou que levam a vida de qualquer jeito. Porque para levar a vida de qualquer jeito não precisa tentar, não é? É só levar. Então, se você se enquadra nesse nicho que está querendo sair dessa apatia, seja ela de ordem espiritual, emocional, financeira, a gente precisa saber, você precisa se lembrar que a bênção de Deus está sobre a sua vida. É aquela história, quem tem Deus na vida tem a faca e o queijo na mão, só precisa pegar a faca e cortar o queijo para poder comer, não é? Espírito de poder, de amor e de moderação. O que isso significa? Significa que você é quem a palavra de Deus diz que você é. Que você pode aquilo que a palavra de Deus diz que você pode. Que você aguenta aquilo que a palavra de Deus diz que você aguenta. Esse versículo ele é muito emblemático porque diz que Deus nos deu uma índole tríplice: poder, amor e moderação, equilíbrio. Significa que eu e você temos poder para fazer o que tem e o que precisa ser feito. O que tem que ser feito e o que precisa ser feito. Significa que eu e você temos amor para amar quem quer que seja.
e que eu e você temos condições de controlar os nossos instintos, os nossos desejos, sejam eles quais forem. E isso é muito sério, gente. Espírito aqui não é uma entidade espiritual. Não se trata da gente incorporar alguma entidade espiritual, não é nada disso. Espírito aqui é uma índole, é um caráter, algo que Deus faz brotar dentro da gente. Nós vivemos querendo tomar posse de uma porção de coisas, não é? Então por que nós não tomamos posse dessa verdade espiritual que Deus implantou em nós pelo seu Espírito Santo, uma índole de poder, de amor e de moderação? E qual que é o problema de não abraçar essa verdade como um todo? O problema é que quem não assume essa verdade tríplice vive em derrota. Não dá para ter uma coisa e não ter outra. Se você tiver uma coisa, mas não tiver outra, é uma vida meia boca. E geralmente a gente fica se perguntando por que as coisas não dão certo na vida. Por que a vida não explode assim no sentido bom, não rompe, não é? Não acontece como a gente gostaria que acontecesse. Então, uma pessoa assim, que está nessa condição, ela ouve histórias do que Deus fez e faz na vida dos outros, mas ela não consegue dizer o mesmo de si mesma. Ela ouve que Deus dá poder, ouve testemunhos de gente que tem poder para conseguir vencer uma porção de coisas, vícios, mas esse poder nunca acontece na vida dela. A pessoa fica sabendo que Deus curou a vida de fulano, mas a dela não cura. Que Deus fez a vida de Beltrano prosperar, mas a dela nunca prospera. Ouve que Deus supre as necessidades, mas ela está sempre na pendura. Então, isso não é legal, não é bom, não é bíblico, não é o que Deus quer para mim e para você. Com certeza não é. Acaba que tem crente que é muito conformado até demais, não é? Conformado com a situação, mas dentro de si essas coisas borbulham na sua mente, não para, no seu coração existe uma mágoa, uma amargura por causa disso, contra Deus, né? Então tem crentes que são conformados até demais, e se conformam com as meias verdades, né? E essa meia verdade seria achar que ser cristão, por exemplo, é simplesmente ficar livre do mal. Não, esse é só um lado da moeda. Tem crente que não recebe o mal, mas também não recebe o bem. Não acontece nada de ruim na sua vida, mas também não acontece nada de bom. No sentido assim de algo que mude aquela rotina, não é? De que adianta ter uma vida assim? Deus tem vida abundante para nos dar, e vida abundante não é vida sem graça, porque tem gente que acha que vida com Deus é uma coisa sem graça. A vida com Deus, para fazer um trocadilho, é cheia da graça, não é? A vida que Deus tem para nos dar não é apenas uma vida livre das tempestades. Ela tem que ter também aquilo que a gente chama de bons ventos. De vez em quando a gente usa, antigamente usava, né? Que bons ventos o trazem. Era uma expressão antiga. Então, se o mar é a vida e você é um barquinho no meio do mar, não ter tempestades é uma coisa boa. Mas se também não tiver um vento que te empurre para algum lugar, você vai ficar parado no meio do mar, à deriva, sem água potável para beber, muita água ao seu redor, nenhuma delas dá para você beber, e você ali empacado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, é o que nos diz o Salmo 91.
É uma maravilha isso aí. Mas não dá para ficar ou para viver só descansando, ou ficar descansando para sempre nessa vida. Até porque a vida não nos permite isso. Uma coisa é você viver de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, estar debaixo da bênção de Deus, mas você não pode deixar de arriscar em nada. Você precisa correr certos riscos na vida, porque tem gente que não faz isso porque tem medo. Medo de errar, medo de se perder, medo do diabo, medo disso, medo daquilo. É uma série de medos, não é? Quem vive assim não experimenta nada de novo na vida. A pessoa está com o céu ganho, a salvação está ganha, mas com a vida na terra, uma chatice, uma mesmice, uma coisa que não muda, e a pessoa está sempre mal por causa disso. Mal. Ela diz que não quer fazer, que está tudo bem do jeito que está, mas na verdade não está. Essa não é a vida que Deus quer que você tenha, de jeito nenhum. Porque Deus, na verdade, te deu, segundo o apóstolo Paulo aqui, ele nos deu espírito de coragem, de ousadia. É lógico que isso não é espírito de imprudência, mas de ousadia, de coragem, de vontade de lutar pelo que quer e pelo que é certo. É desse tipo de poder que Deus nos revestiu. Noé, Abraão, Moisés, Josué, Caleb, Gideão, Elias, Eliseu, Davi, Daniel, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os profetas, João Batista, Jesus Cristo, os apóstolos. Gente, esse povo todo que eu citei aqui, e tem um outro tanto que eu não citei, esse povo aqui teve que encarar lutas tremendas para obter vitórias ainda mais impressionantes do que as próprias lutas que tiveram que enfrentar. Deus chamou essas pessoas não para ficarem encolhidas de medo dentro das cavernas. Se lembra do que Deus fez com Elias? Elias estava escondido dentro da caverna. Deus vai lá e fala: Elias, o que você está fazendo aí? Vem para fora, Elias. Porque Deus não quer que a gente tenha uma vida medíocre, de jeito nenhum. Deus colocou essas pessoas e nos passou as histórias deles através da palavra de Deus, através da Bíblia, não é? Esses relatos todos, onde eles enfrentam exércitos, gigantes, leões, fornalha, cruz, não é? Eles encararam todas essas lutas e venceram porque Deus era com eles e eles sabiam disso. E essas histórias nos são dadas justamente para a gente saber que a mesma coisa é possível conosco. Uma segunda coisa que a gente deve observar aqui é na questão da fé. E como alguém bem disse, fé não é sinônimo de domesticação. Fé é sinônimo de ousadia, de coragem, de em nome do Senhor Jesus fazer o que é certo e o que precisa ser feito quando tem que ser feito. Caverna não é lugar de crente, beira do caminho não é lugar de crente, fundo do poço também não é lugar de crente. Às vezes acontece da gente passar por um período assim, mas nós não podemos nos conformar com isso e deixar que isso se torne a nossa vida. Nós não temos que viver assim mais do que o tempo necessário, porque Deus nos deu espírito de poder, de amor, de equilíbrio para encarar o que tiver que ser encarado e vencer. Ou você acha que Deus nos salvou para quê? Para a gente viver derrotado ou derrotada? Chorando pelos cantos, reclamando da vida que tem, com aquele desejo mórbido de que a vida acabe logo para que o sofrimento também acabe? Nada disso, nem por perto disso. Quem deseja a volta de Jesus
só para se ver livre do mal que está no mundo, não entendeu nada do Evangelho de Jesus Cristo. Eu conheço uns crentes que dizem: tomara que Jesus volte logo para acabar com essa corrupção, com o mal, com a fome, etc, etc, etc. Cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você pede, cuidado com o que você quer, porque isso pode muito bem ser um desejo muito egoísta da sua parte. Porque você que tem Jesus, não é? Se a vida aqui está ruim para você e você quer que Jesus volte para resolver esse problema seu, você não está pensando nos bilhões de pessoas no planeta que não tem Jesus, e que se Jesus voltasse agora, essas pessoas não seriam salvas. Cuidado com o que você pede, não seja egoísta. Desejar a volta de Jesus é uma coisa excelente, é bíblico isso, mas quando feita pela motivação certa. Agora, é extremamente antibíblico quando esse desejo é ansiado por motivos comprovadamente egoístas, para resolver o seu problema. Deus nos deu vida para a gente viver, e viver bem. Mas tem muito crente que não desfruta a vida que tem, porque tem medo de muitas coisas, medo do que os outros vão pensar, medo do que Deus vai fazer se ele fizer uma coisa errada, medo do que o diabo possa lhe fazer, não é? Gente, Deus nos dá certas oportunidades para nós aproveitarmos, certas coisas para a gente usufruir. Algumas pessoas terão uma vida diferenciada, esse é um fato, mas o povo de Deus, de uma forma geral, pode ter ao mesmo tempo uma vida que agrade a Deus e que seja agradável de se viver. Então, o conformismo acaba sendo o pior inimigo do sucesso, do avanço, da prosperidade, dos sonhos, das realizações, da vida abundante. Com certeza é. E uma terceira coisa, que a gente precisa pensar aqui, é que nessa palavra que o apóstolo Paulo nos coloca aqui, é que há um equilíbrio nessa tríplice colocação que o apóstolo Paulo faz aqui. Poder sem amor e sem moderação é a ruína. Uma pessoa que só tivesse poder e nela não tivesse nenhum amor, e ela não é o caso do diabo esse. Ele tem poder para fazer muita coisa, mas não sente amor por ninguém e é totalmente, não tem moderação. Quando ele se presta a fazer alguma coisa é para destruir. Então, não dá para ser assim. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos querer ser imagem e semelhança do diabo. Amor sem poder e sem moderação também não funciona muito, porque a pessoa acaba sendo permissiva demais. Não há controle sobre as coisas que são feitas. E moderação, equilíbrio sem poder e sem amor, não tem nem sentido. Equilíbrio para quê? Do quê? Então, o que Deus nos dá aqui é uma receita equilibrada para uma vida abençoada, para uma vida feliz, para uma vida cujos enfrentamentos não vão nos destruir. Tudo que tem relação com Deus é muito bom. Ler a Bíblia é bom, orar é muito bom, jejuar é muito bom, pregar é muito bom, cantar louvores é muito bom, mas a gente não pode esquecer que tudo isso nos foi dado para que a gente pudesse enfrentar a vida tal qual ela é. O reino de Deus não é para quem quer viver numa redoma, naquela ilusão de que está completamente seguro, não é para quem quer viver uma vida apática,
Não é para quem quer viver uma vida sem correr riscos, passando a ideia de que tem uma vida toda certinha, porque isso é só para inglês ver. Por outro lado, quando Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, ele não disse que a vida ia ser só aflições. Ele disse que haveria aflições, mas que com bom ânimo, com coragem, a gente iria vencê-las todas, como ele já venceu. E como nós vemos no Salmo 34. A vida que Deus tem para nós é extremamente ou extraordinariamente inspiradora. O que isso significa? Significa que as pessoas deveriam querer ter a vida que a gente tem. Nós é que deveríamos ser os influencers, né? Os blogueiros da vida, os formadores de opinião. Mas infelizmente, ao invés disso, as pessoas acabam querendo ter a vida das celebridades. Por quê? Porque com certeza eu e você não estamos vivendo do jeito que Deus queria que nós vivêssemos. A vida de Jesus em nós deveria inspirar a vida de muita gente. Eu sei que não de todo mundo, mas de muita gente. Porque nunca houve um tempo tão propício para a vida da gente ser uma inspiração para a vida dos outros. É um tempo de violência, de medo, de promiscuidade, de escassez, de muita necessidade de Deus. Agora, se a sua vida é igual à de todo mundo, isso significa que você ainda não entendeu e não se apossou dessa verdade bíblica que nós lemos aqui, que Deus te deu, Deus nos deu um espírito, uma condição, uma inclinação, uma índole de poder, de amor e de moderação. E que é em função disso que a vitória vai chegar na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Então, meu querido, minha querida, abrace essa receita equilibrada da palavra de Deus. Creia nela e viva como um vencedor, viva como uma vencedora em Cristo Jesus. Aleluia! Deus não te deu espírito de covardia, nem de medo, nem de apatia, nem de desânimo. Deus te deu um espírito de poder para vencer o desânimo, para vencer as lutas. Deus te deu um espírito de amor, uma inclinação para amar as pessoas, para amar a sua vida. Deus te deu um espírito de equilíbrio, para que você possa ajeitar as coisas na sua vida, de forma que a sua vida seja uma vida agradável a Deus e agradável para você. Eu creio nisso. E por isso estou repartindo essa palavra com você hoje. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.